Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Eu sei que você está ansioso para almoçar com seu pai, você que tem o seu papai vai dar o seu abraço, você que é pai está aqui, parabéns para você, que Deus abençoe a sua vida. Ser pai é um privilégio, é uma alegria, e eu queria nessa manhã dar alguns conselhos para os pais. Diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Senhor, nos dê da tua graça. Queremos, Senhor, ser pais conforme a sua vontade. Senhor Jesus, não apenas pai, mas sermos pais, pais e mães. Queremos ser filhos que entendam a responsabilidade dos pais, que estejam voltados para a obediência. Senhor Deus, que esta palavra seja uma palavra para aplicarmos em todas as áreas dos nossos relacionamentos, que Tu venhas aperfeiçoar as nossas vidas, é o que nós te pedimos no Teu nome. Amém e amém. É muito comum, e especialmente diante da morte triste ou trágica de um filho, procurar explicações para os seus sofrimentos, para os seus fracassos, para a sua destruição. Ainda mesmo que os filhos não estejam mortos. Mas é muito fácil ou muito comum, quando nós vemos um fracasso no crescimento dos nossos filhos, ou alguma coisa errada, é muito comum nós procurarmos um culpado. E quais são os culpados dos fracassos dos filhos? Uma das coisas que nós podemos dizer é a nossa sociedade. Nós pais, e agora entenda, pais não apenas o marido, mas pais, pai e mãe, nós pais precisamos estar atentos ao que a sociedade está falando aos ouvidos dos nossos filhos. Não adianta nós fazermos de tudo ou querermos isolar os nossos filhos. Eles vão estudar em outros colégios, eles vão ter amigos, eles vão querer sair, eles vão para uma faculdade, eles vão namorar, eles vão escolher a esposa, eles vão trabalhar, eles vão fazer a sua vida. Isto é uma grande realidade, é o que vai acontecer. E em todas as trajetórias, em todas as fases, a sociedade tem um jeito de falar aos nossos filhos. E quando acontecem os problemas, os desvios, por exemplo, hoje tem os desvios da sexualidade, a culpa é da sociedade. Claro, a sociedade fala e mostra todo dia os desvios da sexualidade. Quando os filhos caminham e têm os desvios para drogas, amigos, pessoas falaram com eles. Então nós vemos que a sociedade ela tem um papel muito grande no desvio do caminho dos nossos filhos para afastá-los do propósito de Deus, e isso faz com que eles se percam ou entrem por caminhos mais difíceis da sua vida. Às vezes nós culpamos os pais, porque os pais também têm a sua responsabilidade. Se há uma sociedade que está extremamente presente, influenciando os filhos, os pais têm que entender que precisam ser mais presentes do que a sociedade. Precisam exercer uma influência maior do que a sociedade. O que a sociedade está dizendo em voz alta e firme para os filhos, aí veja,
podemos aplicar isso para todas as nossas vidas. Nós como pais, temos que exercer uma influência maior, temos que ser mais fortes, temos que ter uma autoridade maior do que aquela que a sociedade vai estar influenciando. Pais são culpados, familiares são culpados. E aí entram avós, tios, os parentes. E olha, parentes influencia tanto numa família, por isso que Deus, para fazer o propósito, cumprir o propósito dele na vida de Abraão, ele disse, é necessário que você deixe a sua parentela. Então a família também tem um certo grau de responsabilidade por sofrimentos, fracassos, destruição e até morte mesmo dos seus filhos. Outros culpam Deus. Deus não é responsável por nenhuma tragédia com os filhos e muito menos com qualquer pessoa. Mas se culpa Deus. Por que Deus? Por que permitiste isto? Por que não mandou um exército de anjos para que as coisas mudassem? Porque provavelmente a família não atuou, provavelmente a sociedade exerceu uma influência maior, provavelmente uma influência espiritual encontrou um lugar fértil para que ela pudesse se desenvolver. Outros culpam a si mesmos. Tem pessoas que elas se auto-penalizam. Eu nasci num lar e meus pais eram isso, meus pais eram aquilo, mas eu sou responsável por tudo, toda a destruição da minha vida. Então nós vemos que existem uma quantidade muito grande de fatores para os fracassos na vida dos nossos filhos, e o que mais o diabo quer é que os nossos filhos sejam fracassados para que a nossa geração não seja uma geração forte conforme Deus está querendo. Mas veja, não são desculpas ou justificativas. Tudo que nós falamos não são desculpas ou justificativas. São apenas algumas explicações. São apenas fatores coadjuvantes que entraram e encontraram lugar. Os pais permitiram que essas situações se tornassem protagonistas na vida dos seus filhos. E assim foi com Absalão. Muitas pessoas, muitos teólogos culpam muitos, mas a realidade, nós vamos ver que Absalão viveu numa sociedade que exerceu uma influência sobre ele. Seus amigos, seus companheiros. Nós vamos ver que existiu um problema familiar para Absalão se perder. Mas veja, tudo isto foi coadjuvante. Porque na realidade, por isso que estamos falando a pais e filhos, Absalão se perdeu porque foi desobediente e foi rebelde. Muitas das vezes se culpa Davi, teve parte. Culpa a sociedade, teve parte. Culpa-se Deus, Deus permitiu. Culpa-se os amigos, claro, uma roda de amigos que inspiram coisas ruins, que suscitam nos corações coisas que não são agradáveis a Deus. Mas o mais importante, o fator mais importante, foi a desobediência e a rebeldia de Absalão. O que mais influenciou, o que foi o fator principal na destruição da vida de Absalão, foi a sua decisão, foram as suas decisões, que ele tomou por si mesmo,
que ele não procurou os seus pais para uma orientação, que ele não procurou Deus. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas o meu pai é distante. Mas Deus não é distante. Meu pai não conversa muito comigo, mas você tem Deus que está a todo instante para conversar com você. Então veja, rebeldia, desobediência não é porque os pais são de um jeito, porque a sociedade está me impondo a viver de uma maneira. Não. A rebeldia é desobediência, porque mesmo, pastor, mas como que eu vou conversar com meu pai que é alcoólatra? Não importa. Converse com ele. Não conseguiu? Converse com Deus. Porque Deus sempre terá a melhor resposta para a sua vida. E Absalão foi uma pessoa que, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelas influências externas, ele tomou decisões por ele mesmo e não procurou Deus. Deus colocou oportunidades na vida de Absalão para se reconciliar. Deus colocou oportunidades para que Absalão pudesse ser restaurado, não na sua família, mas também no seu relacionamento com Deus. Mas o homem, e isso a gente fala para todos nós, tem sempre o orgulho, a vaidade de relutar contra se prostrar diante de Deus, contra se humilhar perante Deus, confessar os seus pecados, dizer que está errado, dizer que não merece nada e dizer, me ajuda, Senhor, porque eu não sozinho, eu não consigo vencer. E Absalão teve as oportunidades, a oportunidade de se humilhar diante de Deus, mas não fez. Muitos falam do exemplo ruim que os pais deixam. E com certeza, nós temos pessoas que poderiam levantar e dizer assim, os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo, de exemplos ruins. Mas muitos filhos não se atentaram à maneira que os pais se relacionam com Deus. E por isso, pai, por isso, mamãe, veja como você se relaciona com Deus, para que os nossos erros sejam menores, sejam menos visíveis, chamem menos a atenção do que a maneira que nós temos de intimidade com o nosso Deus. Amém? Então, desenvolva as virtudes, que os seus filhos vejam mais as virtudes de servir a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, qual é o segredo de você ter 2 filhos, vocês, terem 2 filhos que sirvam a Deus, que cometem erros, porque todos cometem. Claro, às vezes, por ser filho de pastor, um peso é maior, mas todos cometem. Mas qual é o segredo? Uma vez me perguntaram de ter 2 filhos que sirvam a Deus. Os erros que nós tivemos foram menores do que o exemplo que eles viram de servir a Deus. Por que há um amor pela casa de Deus? Porque nos 25 anos desta igreja, eles viram o amor dos seus pais pela obra de Deus. Isso suplantará os erros da sua vida. Isso fará com que, chegando lá na frente, a gente possa dizer, os erros foram melhores. Hoje eu acordei e eu disse, interessante, quando eu era criança, Dia dos Pais, corria para a cama do papai e abraçava meu pai. Depois fiquei mais velho, aí, ainda em casa, sem ser casado, almoço Dia dos Pais. Depois casado, aí era um tempo em um tempo no outro, almoçar com os pais. Chega o dia que a gente não tem pai para almoçar. Eu não tenho pai para almoçar. E eu falei assim, hoje eu não tenho pai para abraçar. E eu fiquei pensando, quantos erros que o meu pai cometeu. Mas ao mesmo tempo eu pensei, as coisas boas que ele fez
suplantaram todos os erros e deixaram um exemplo de dignidade, de honestidade e de servir a Deus com excelência. Pronto. Meu pai foi perfeito? Não. Mas o exemplo que deu, o que eu vi, que muitas das vezes não foram falados, meu pai tem que conversar comigo. Filho, veja o que seu pai faz, por isso que o pai tem que ter cuidado com o que faz, para que você deixe exemplos bons para o seu filho. Mas o que Davi poderia ter feito para evitar tal tragédia? O que Davi poderia ter feito para que essa tragédia não acontecesse? Eu queria falar de 4 pontos, mas eu quero só dar uma recordaçãozinha. Você se lembra que Davi era um pastor de ovelhas. Davi, como pastor de ovelhas, nós temos exemplos que ele defendia ovelhas. Ele não era pastor de ovelhas. Uma coisa é ser pastor de ovelhas. Outra coisa é funcionar como pastor de ovelhas. Então, Davi era um pastor de ovelhas e ele funcionava, ele defendia suas ovelhas, ele cuidava bem das suas ovelhas, ele entendia de ovelha. Não adianta querer ser pastor se não entende de ovelha. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, quais são os requisitos para ser um pastor? Pregar bem. Não adianta pregar bem. Tem que entender de ovelha. Tem que saber quais são as doenças que podem dar na ovelha. Tem que saber quais são as necessidades, quais são as carências da ovelha. Tem que saber lidar com a ovelha e não apenas ter uma boa mensagem, uma boa preleção, uma boa palestra. Não adianta nada disso. Tem que entender o que passa na vida da ovelha. Então, o primeiro passo, em primeiro lugar, você, sendo pastor, de fato ou de direito, pastoreie o seu filho, como Davi pastoreava as suas ovelhas. Davi não era um pastor de ovelhas quaisquer. Davi não era um pastor de ovelha que deixava lá as ovelhas no campo, ia para debaixo da árvore e ficar descansando. O urso veio, matou uma, a raposa veio, comeu uma, é uma só. Não, Davi defendia as suas ovelhas. Defenda seus filhos. Pastorear seus filhos significa defender seus filhos. E como que eu defendo meus filhos, pastor? Deixando um bom exemplo. Tendo cuidado com o que a sociedade vai dizer para eles, para os que já são grandes, que estão dizendo, para os que são velhos, os que a sociedade já disse e continua dizendo. Defenda, porque saiba de uma coisa, o que mais existem são ursos, raposas e leões querendo devorar os nossos filhos. E nós precisamos aprender a não ser apenas um pai, precisamos aprender a pastorear, porque quando pastoreamos, nós vamos começar a defender os nossos filhos. E não significa defender e partir contra alguém, mas defender de dar a proteção. Quando alguém nos defende, não significa que Deus sai correndo atrás de quem nos defende, de quem nos fez mal, para agredir, para produzir alguma coisa ruim. Não. Então, Davi, ele pastoreava as suas ovelhas, defendendo, cuidando, que é muito mais do que dar comida, é muito mais que dar um momento de lazer, principalmente nós que viemos de famílias simples e famílias mais humildes e que não tivemos muitas coisas. Às vezes queremos dar tudo para os nossos filhos e deixamos de cuidar dos nossos filhos. Que é uma boa palavra, que é uma boa conversa, que é um bom exemplo, que é entender. Davi defendia, cuidava, entendia das suas ovelhas, tinha percepção. Davi disciplinava as suas ovelhas. A melhor disciplina vem com palavras exemplificadas. Existem muitos pais que
gostam de dar disciplina com palavra. E os filhos ficam perguntando: aonde estão os exemplos? É igual dentro de uma aula, a gente tem uma aula teórica. E muitos pais hoje estão tratando dos seus filhos e cuidando dos seus filhos com aulas teóricas. Quando fala de amor, os filhos aprendem o que é amor. No relacionamento dos pais, os filhos fazem a interrogação: o que é amor? Se me ensinaram uma coisa e vivem outra. Dentro da comunhão com a igreja, os pais dizem: filhos, vocês têm que estar dentro de uma igreja. E daqui a pouco os filhos dizem assim: por que papai e mamãe diz que a gente tem que ir à igreja, mas quantas vezes eles não vão? Veja o que se passa dentro da cabeça dos nossos filhos. Então, as nossas palavras têm que ter coerência com os exemplos que nós damos. Então, nós, pais, precisamos dar exemplos das palavras que nós temos ensinado. As palavras dizem o que se faz. Os exemplos, como se faz. As palavras que dizemos aos nossos filhos: filhos, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, vocês têm que ser dessa maneira, vocês têm que ser desse jeito. E eles dizem: como, papai? Como, mamãe? Aí nós fazemos com o nosso exemplo. E nós vamos deixar, eu vou morrer, e o que eu vou deixar? Palavras, os nossos filhos vão esquecer, mas os nossos exemplos jamais esquecerão. Se Jesus não deixasse exemplos do seu amor, da sua misericórdia com os seus discípulos, as palavras eles esqueceriam. Tanto esqueceriam que eles esqueceram que Jesus haveria de morrer, que Jesus haveria de ressuscitar, que ficou todo mundo espantado quando Jesus ressuscitou. Eles esqueceram. Imagina com o passar dos anos. O que você lembra mais, das palavras ou dos exemplos de Jesus? Quando você lê sobre o milagre de Jesus, o que vem à sua mente? O exemplo que Jesus dava, e não apenas as palavras. Você não pode ficar apenas com um texto bíblico decorado na sua cabeça. Você tem que estar com o exemplo de Jesus vivo dentro do seu coração. Então, as palavras dizem: eu estou aqui hoje pregando para você, ensinando a você, eu estou dizendo o que é. E o que você vai querer ver na minha vida? O exemplo. Por que a gente fala para as lideranças? Não adianta dizer o que se faz, tem que fazer. Tem que estar dando o exemplo. E hoje o que nós vemos as lideranças dizendo o que se deve fazer, mas não vivendo o que está pregando. Todos os pais erram, mas devem lutar para recuperar a sua família. E Davi nunca conseguiu recuperá-la. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi nunca conseguiu recuperá-la. Ao contrário, quando Davi percebeu do seu erro, quando foi mostrado o seu erro, o que aconteceu? Ele disse: deve ser restituído 4 vezes mais pelo crime que foi cometido. E você sabe muito bem que Davi perdeu 4 filhos. Porque a própria sentença que ele colocou para aquele que tinha cometido o crime, ele que era o criminoso, veio sobre a vida dele. Então, como pai, Davi falhou na maneira de lidar. Veja, Davi falhou na maneira de lidar, ele tem a sua parte, com o seu filho rebelde, a outra parte. E não pense que porque nós estamos na igreja, nossos filhos serão tudo mansinhos. Quantas pessoas hoje que têm os seus filhos, eu conheço pessoas que estão liderando, que são pastores, e que seus filhos estão desviando para o homossexualismo, para as coisas mundanas, se identificando com as coisas do mundo. Sendo ou não pecado, nós temos que ter cuidado com o que se identifica com as coisas do mundo. Davi foi cúmplice na rebeldia, porque Davi deu a liberdade, primeiro para o que não se convém. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém.
E às vezes nós, como pais, erramos, porque nós damos liberdade para que não é pecado, mas não convém só. Então não tem problema. E é a porta para que depois o pecado se aloje. Aplicar duramente a disciplina de Deus aos filhos é uma das exigências mais difíceis que Deus coloca para o homem. Porque nós sempre gostamos de negociar com os filhos, de barganhar com os filhos. Ah, filhinho, não faça isso com o papai. Não. Primeiro, Jesus não gosta. Assuma a responsabilidade que você é pai. Não fica botando a culpa em Jesus. Jesus não gosta, Jesus não gosta. Outros dizem, não faça isso na igreja não, que o pastor não gosta. Aí a criança já nasce, cresce com raiva do pastor. Que o pastor não gosta. Deus te deu a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. É difícil, mas peça a graça a Deus. Eu falei que eu quero deixar, e não vou comentar, alguns pontinhos para que você melhore, e eu melhore também, como pai, porque os nossos filhos, um já está casado, o outro está próximo do casamento, mas eles nunca deixam de ser os filhos. Ontem eu estava conversando com minha mãe, ela disse uma coisa tremenda. Tremenda, não estou dizendo que disse nada assim do outro mundo, mas que a gente não percebe. Os nossos filhos, quando chegam aos seus 40 anos, nós amamos mais do que quando eles eram bebezinhos. Sabia disso? Quantos anos tem seu filho, Wagner? Acertei, 40 anos. Você ama mais do que quando o Maurinho era pequenininho. Porque os nossos filhos serão sempre nossos filhos. E nós sempre seremos os pais deles. E um cuidado que eu vou trabalhar muito na vida dos nossos jovens é que muitas das vezes, tanto o noivo quanto a noiva, de uma maneira orgulhosa, querem afastar a outra família para que ele seja exclusivo. Não esqueça que o pai e a mãe continuam sendo pai, do homem quanto da mulher, porque sempre seremos filhos. Se você chegar a 70 anos com seu filho, com seu pai e sua mãe vivos, eles estarão te amando muito mais do que quando carregava você no colo. Então eu queria colocar algumas coisinhas rápidas para você. O que fazer e como fazer? Primeira coisa, Davi teve 16 filhos, um foi Absalão, e ele reinava. Mas Davi esqueceu uma coisa que nós não podemos esquecer. Transmita com clareza e convicção o propósito e os princípios de Deus para que eles não se desviem. Transmita. Quer ver uma grande falha? Eu sei que tem muitos pais trabalhando. É no dia dos pais não estar na igreja para eles entenderem o que significa esse envolvimento de família. Porque dia de pais, é comércio, pastor. É comércio, mas olha só, aproveite o comércio para ter um momento de comunhão maior com a sua família. Então, transmita com clareza, transmita com convicção, não apenas teologicamente, mas com convicção, com exemplo da sua vida, o propósito de Deus. Princípios de Deus, para que eles não se desviem. E eu digo, se eu fosse pai outra vez, eu me esmeraria mais em transmitir para os nossos filhos com mais clareza, com mais convicção, os princípios de Deus, para que eles nunca se desviem do caminho do Senhor. Segundo, não se exima da responsabilidade de disciplinar os seus filhos. Não se exima. Os pais trazem os filhinhos aqui, vou apresentar a Deus. Muitos pais vêm para apresentar a Deus e o que acontece? Chegam aqui e é quase que dizer assim,
Deus, toma meu filho para ti. Que isso? Deus diz assim, mas eu dei para você. Seu sonho era ser o quê, mãe? Seu sonho era ser pai. E agora você não é responsável pela educação? Não se exima da responsabilidade de disciplinar os seus filhos. Mantenha-os na disciplina do Senhor. Disciplina do Senhor. Mantenha. Quando Davi soube do que aconteceu, ficou irado. E sabe qual foi o problema? Que Davi soube do acontecido, mas não repreendeu e não disciplinou. Deus está cuidando dos nossos filhos, mas a responsabilidade de discipliná-los somos nós, é nossa. Você traz seus filhos para a igreja, a responsabilidade é da igreja ensinar, mas a disciplina é você. Não se exime. E se eu fosse pai, outra vez, eu teria mais responsabilidade em disciplinar os nossos filhos. Terceiro, ministre perdão e harmonia em sua família. Ministre perdão e harmonia em sua família. Davi vivia um problema seríssimo na sua casa. Ele tinha que assumir como sacerdote e ministrar o perdão. Existem famílias que não creem no perdão. Perceba que não são aquelas que apenas falam de perdão. Não creem no perdão e por isso não desfrutam da plenitude do Espírito de Deus. Depois de 2 anos de ter acontecido essa desgraça com Tamar, Absalão armou um plano para matar Amon. Programou uma grande festa. E nessa festa mandou seus servos observarem Amon. E quando Amon já estava embebedado, ordenou que matassem. Poderia ser evitado. Se Davi ministrasse perdão à sua família. Ministrasse perdão aos seus filhos. E 4º ponto, gaste mais tempo com seus filhos. Gaste. É o maior investimento que você faz na sua vida, é gastar tempo com seus filhos. Não estou dizendo, domingo então eu não venho mais à igreja, pastor, porque eu vou ficar com meus filhos. Não, que aí você está investindo mal. Porque ele não vai lembrar nada da igreja, e a sociedade lembra que no início vai bombardeá-lo com princípios que você e eu não podemos deter. Não podemos deter. A gente tem que ensinar os nossos filhos a rebaterem o que lhes ensinam. Gaste mais tempo com seus filhos. Absalão ficou 3 anos afastado de Jerusalém. Dias difíceis para Davi. Até que foi convencido de chamar Absalão de volta. Ele volta de Jerusalém, mas não para a presença dele. E ficou 2 anos em Jerusalém. E Davi não conversou com seu filho. Se você não gastar tempo com seus filhos hoje, no futuro, você vai ser cobrado dessa dívida. Que nessa manhã, nesta simples reflexão, nós possamos, seja qual for a nossa idade ou idade dos nossos filhos, dizermos, eu quero assumir uma responsabilidade maior com os meus filhos. Você que ainda não é casado, não chegue lá na frente e diga, se eu pudesse voltar atrás. Muitas coisas nós faríamos diferente. Mas sempre há tempo de Deus trazer um conserto à nossa vida. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que nós tivemos de conversar com os pais e com os filhos, Senhor. Não escondendo as nossas fraquezas, ao contrário, dizendo que
Se eu pudesse voltar, gastaria mais tempo com os meus filhos, ministraria perdão e mais harmonia na minha casa, teria mais e mais convicção, Senhor, de ensiná-los seus propósitos, cuidaria mais, defenderia mais. Senhor Jesus Cristo, mas sempre há tempo de nós o melhorarmos, Senhor. Senhor, vivemos numa sociedade corrupta e perversa. Senhor Jesus, e eu te peço, como pastor, Senhor Jesus Cristo, que o nosso rebanho esteja protegido por Ti, mas que cada pai, que cada mãe proteja suas ovelhas, Senhor. Proteja suas ovelhas, defenda suas ovelhas, cuide das suas ovelhas. Senhor Jesus Cristo, que ensine o caminho a que tem que andar. Os nossos jovens que ainda se casarão, que ainda terão seus filhos, que, Senhor, que eles não se esqueçam desta manhã, que esta palavra esteja guardada nos seus corações. Nós, os pais, Senhor, pedimos perdão pelas falhas que tivemos e te pedimos a tua ajuda, a tua sabedoria, para que nós possamos trazer a restauração de tudo aquilo que foi perdido. Senhor Jesus, que a rebeldia e desobediência dos filhos sejam colocadas por terra. Senhor Deus, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja louvado. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no teu nome, Jesus. Amém e amém.